tarde a todos. Esse é um assunto que está super em alta agora, a tricologia, o cuidado aí dos cabelos. E eu começo falando para vocês a respeito do nosso parecer técnico, que eu sei que muitas pessoas não sabem, né, desse parecer, não sabem que ele existe. E esse parecer já foi fomentado ano passado, já foi publicado, um parecer que ali ele legitima a questão do fisioterapeuta atuando nas disfunções do couro cabeludo e dos cabelos. Porque cabelos, anexo do nosso corpo, isso se engloba ali na fisioterapia dermatofuncional e o trabalho que muitos fisioterapeutas têm feito na tricologia, já é um trabalho que está sendo visualizado na literatura, já tem casos, cases reports falando a respeito da nossa atuação, da reabilitação que a gente tem feito com os pacientes. Então, eu sei que alguns colegas, até quando estou em algum lugar, conversando com alguém e falam, eu sou fisioterapeuta, mas já não trabalho em terapia intensiva, como fazia antigamente. Hoje em dia, eu trabalho com tricologia, os meus próprios colegas ficam com aquela cara, nossa, mas como assim tricologia? Então, se você não sabia, apresento para vocês a tricologia dentro do espectro da fisioterapia dermatofuncional. E hoje o tema dos nossos minutinhos a seguir aí é tecnologia nas alopecias e tem muito daquilo que a gente faz, tanto da parte facial quanto da parte corporal, aplicado diretamente aí ao nosso couro cabeludo e aos nossos fios de cabelo. E só para dar um overview, para a gente equalizar as informações, vejam como é esse mercado de tratamento para alopecia. Esse é um dado de uma base que mostra, principalmente em relação ao lado financeiro, mas eu quero mostrar para vocês o mercado de oportunidades que a gente tem. São muitas e muitas pessoas, hoje em dia, cuidando não apenas do corpo, da face, mas também dos cabelos. É um mercado emergente e nós, os profissionais, fisioterapeutas, tricologistas, temos muito espaço para atuação, visto que os recursos que utilizamos na dermatofuncional para face, para corpo, são aqueles que a gente utiliza também na tricologia. Então, já é algo que está consagrado, consolidado na nossa prática de atuação. E eu vou começar a falar, então, de tecnologias que são mais básicas, que são tecnologias já que a gente já utiliza há muitos anos, que é a tricoscopia digital, que nada mais é do que uma dermatoscopia, não dá para a gente explicar como se faz uma tricoscopia nesses minutinhos, mas um dos recursos avaliativos que a gente tem é a tricoscopia digital, onde a gente vai utilizar, então, um tricoscópio, e aí a gente tem aparelhos de diversos valores, com múltiplas funções, com luz polarizada, não polarizada, tudo visando a verificação, na verdade, das patologias no couro cabeludo, porque é o padrão ouro de avaliação, é a tricoscopia, para a gente entender o couro cabeludo e a parte de todos os nossos fios também. Tem esse software que é acoplado, é um dos melhores que a gente tem, acoplado no tricoscópio, e ele vai oferecer muitas ferramentas, tudo para a gente fazer um registro fotográfico digital, tanto da parte mais microscópica, na luz polarizada, na luz não polarizada, e também um registro macroscópico, que, na verdade, o que todo mundo quer ver é os cabelos aparecendo, as disfunções sendo tratadas, isso a gente verifica com mais facilidade macroscopicamente. E aí, a avaliação mais precisa, claro, além da anamnese, além da checagem dos exames, além de uma compreensão do indivíduo na sua integralidade, seria a tricoscopia. E quando nós pensamos na tricologia em si, o que vem em mente é a unidade pilosebácea, é a pele do couro cabeludo, e aí nós encontramos nosso grande desafio, que é tentar permear ativos do meio externo para o meio interno. Quando a gente pensa em tratamentos, a gente pode classificá-los em tratamentos da parte in,
que é aquilo que a gente oferece para os nossos pacientes da parte oral, são as suplementações. Isso muitas vezes a gente faz em acordo com o nutricionista, mas existem suplementos ativos que são especializados para a tricologia. Nós fazemos o IN também, pode ser intramuscular, endovenoso, são várias vias de oferta para os pacientes. Mas a gente não pode esquecer que a melhor fase biofarmacêutica para se trabalhar e entregar o ativo real, e aí a gente vê os resultados efetivos, é a aplicação direto no couro cabeludo. Sejam dos equipamentos, sejam dos ativos, seja de uma massagem no couro cabeludo. A parte alt é a principal que cabe ao fisioterapeuta. Todo o suporte que a gente pode oferecer para os nossos pacientes, a parte alt, na pele realmente do couro cabeludo. E o nosso desafio principal é conseguir permear os ativos do meio externo para o meio interno. E aí eu mostro para vocês aqui, de cara, a fotobiomodulação. Aí você pode pensar o que isso tem a ver com ativo. A gente usa muito da fotobiomodulação, então laser de baixa intensidade, ou com cluster, ou com capacete, com a interface que você tiver para melhorar a vasodilatação, para fazer com que esse folículo piloso receba de fato energia fotoquímica, que a gente tenha uma expressão maior, um nível sérico aí maior, dióxido nítrico para perpetuar a vasodilatação, e aí sim os procedimentos tecnológicos aplicados sobre esse couro cabeludo, porque eu vou ter uma pele favorável para a recepção daquilo que eu vou entregar e vou ter uma microcirculação favorecida para exercer aí o que a gente quer, né? O ativo que a gente aplica, a gente sempre vai ter um propósito com ele. Uma das coisas que a gente pode utilizar e o que a gente utiliza muito na prática clínica é o drug delivery, seja com microagulhamento, e aí são múltiplas canetas, muitos tipos de agulhas, e aí vai da formação de cada um. E tem também o MMP, né, que é a microinfusão percutânea de medicamentos. Também existem muitas maquininhas que fazem esse papel. E a gente utiliza isso muito na prática clínica. Microagulhamento, MMP e intradermoterapia, que eu não coloquei aqui, que não tem nenhum equipamento basicamente correlacionado, então não considerei, entre aspas, uma tecnologia. A próxima tecnologia é a radiofrequência microagulhada. Então, a gente falou do MMP e do microagulhamento, que a gente quer o quê? Fazer microfurinhos para que o produto que a gente está usando, aplicando, seja permeado lá para que o folículo, né, os folículos pilosos consigam fazer a sua recepção. A radiofrequência microagulhada, ela já é um procedimento com um upgrade maior. Nós vamos ter uma hipertermia dérmica. Essa hipertermia, como sempre, vai gerar um estímulo para a produção de colágeno pelos fibroblastos. E eu também vou ter os microfurinhos, né, por onde eu vou permear os ativos que eu quero, então, lançar para o meio interno. Radiofrequência microagulhada já foi um equipamento muito caro, né, de difícil acesso, mas hoje em dia já temos algumas empresas produzindo ele de uma forma mais acessível. Aí você adquire o equipamento e tem que comprar as ponteiras, que também são de uso único. E já tem literatura científica mostrando, né, a radiofrequência microagulhada, com a utilização, por exemplo, de exossomos, mostrando uma alteração significativa na densidade capilar e no diâmetro dos fios, que isso são coisas muito importantes na hora que você pensa no contexto de reabilitação. Tudo isso por conta, né, desse efeito que a radiofrequência vai exercer, tanto provendo energia para o folículo piloso, como também esse estímulo térmico que vai gerar esse processo inflamatório controlado. Quando o corpo ele começa a se recuperar desse dano programado, a gente também tem ativação das vias de fatores de crescimento, tem um crosstalk celular, e aí os nossos folículos recebem a comunicação correta para a indução de crescimento de cabelo, normalização de tudo aquilo que estava até então
alterado. Eletroporação é outra tecnologia que está super em alta, porque nós não temos agulha, né? Muitas vezes o entrave do profissional é o tratamento com as agulhas ou com as ponteiras. Aqui a gente tem uma ponteira que não exerce essa injúria sobre o couro cabeludo. A eletroporação, na verdade, é o aumento da permeabilidade da membrana celular por conta de campos elétricos, né? Pulsos elétricos que são aplicados, e aí eu vou ter canais sendo abertos através desse diferencial de pressão por conta desse campo elétrico, e aí o produto ele permeia. Esse é o conceito de eletroporação. Então, eu vou ter um chip que vai encostar no couro cabeludo, eu vou disparar o equipamento, microcanais serão abertos, esses canais eles ficam ali abertos até 2 horas, em momento melhor de estabilidade, fechando totalmente com 12 horas, eu consigo, então, fazer a aplicação nesses canais que tiveram essa abertura momentânea e vou entregar o que eu quero dentro da mesoterapia. Fatores de crescimento, PDRN, dependendo do equipamento, dependendo da forma, até exossomos, vasodilatadores, seborreguladores, aquilo que for o ideal para a reabilitação daquele paciente. Plasmaporação. Eu coloquei aqui, embora a gente tenha um nível de evidência científica para couro cabeludo muito baixa, vejam que eu não achei nenhum artigo científico para colocar aqui, mas vejo alguns profissionais da área da saúde utilizando, já vi colegas fisioterapeutas também, confesso a vocês que eu também tenho esse equipamento e estou fazendo ali os meus testes, tentando fomentar uma resposta positiva para ele. A gente enxerga muita melhora da vasodilatação e controle de prurido de couro cabeludo, mas não temos uma literatura científica robusta, né? A plasmaporação nada mais é do que o plasma, o jato de plasma frio, vai também fazer microporos na superfície, na tentativa, então, do aumento da absorção cutânea, estímulo de regeneração celular, vai ter uma função fungicida e bactericida, até acho que é por isso que a gente tem esses relatos de diminuição de prurido, estímulo e indução de produção de colágeno e elastina e melhora da oxigenação tecidual. Se vocês começarem a olhar tudo que a gente tem falado nesses minutinhos, tudo fomenta isso. Melhorar a circulação, permear o ativo, né? Induzir energia fotoquímica, melhorar a oxigenação, porque, na verdade, é isso que a gente precisa no couro cabeludo quando a gente pensa numa reabilitação. E o que a gente tem de mais novo, às vezes o nosso acesso a esses equipamentos ele é um pouquinho menor, porque são equipamentos, muitas vezes, que a gente tem que locar esse equipamento, que são equipamentos mais onorosos, mas são os lasers ablativos e os lasers não ablativos e os ablativos aí ou não ablativos fracionados. Então, os lasers ablativos são aqueles que vão fazer mesmo uma ablação. Eles vão remover uma camadinha da superfície, vão gerar microdanos, também sempre controlados, e esse microdano vai gerar um estímulo para regeneração tecidual e produção de colágeno. Então, esse ablativo que a gente conhece bastante no mercado, aí todo mundo já escutou, é o IARG, que é o laser fotona, que se usa bastante para corporal, facial, e a gente utiliza também, é possível utilizar no couro cabeludo, tem literatura científica para isso. Mas a gente sempre fica com essa questão de que tem que fazer a locação do equipamento. Laser não ablativo já é aquele que aquece a derme, só que não faz aquela remoção de pele, né? Ele aquece, faz microlesões, mas nesse sentido térmico, não é ablativo. Também vai estimular a regeneração do colágeno, a neoangiogênese, vai fazer uma ativação celular, né? Sempre pensando nesses efeitos de vascularização, vasodilatação, recuperação do tecido, e aí sim, indução, por exemplo, de fase anágena ou de outras vias por conta desse estímulo que foi dado. O que a gente mais conhece é o Lavian, que é o laser de túlium.
E os fracionados são aqueles que vão criar microzonas de tratamento. Eles são tão precisos na localização, fazem microporos, microfurinhos também, para entrada desses ativos que a gente quer. São os fracionados, e o Fotona também entra, o Resurf FX, que é um outro laser que a gente também utiliza para couro cabeludo, também é um fracionado. Então, se a gente for, não fazer uma divisão do que é cada um, a gente sempre vai lembrar que eu vou ter microdano, processo inflamatório controlado, para eu obter regeneração de tecido e produção de colágeno. Promove, então, a liberação de fatores de crescimento, que é o que mais importa, e estimulam a fase anágena. A fase anágena é a fase mitogênica que nós temos no ciclo do crescimento do cabelo, ou seja, a fase de crescimento de cabelos. Eu promovo também neoangiogênese, melhora a permeabilidade da pele, faço remodelação dérmica e a cerejinha do bolo desses equipamentos, ativação da via WNT-beta-catenina, que é aquela que evita a degradação proteica e estimula a proliferação e regeneração celular e vai induzir essa fase de crescimento dos cabelos. E aí estão os lasers, o primeiro é o Lavian, o segundo é a outra ponteira do Fotona e o terceiro é o Resurf FX. Bom, aqui eu tenho alguma literatura científica mais recente, de 2025 e 2024, e eles realmente vão falar sobre essa melhora, tanto de densidade, quanto melhora, quando eu comparo o laser com medicamento oral e sem medicamento oral, o grupo que faz as duas coisas tem uma melhora na contagem de fios. Então, são lasers que a gente entende que são promissores, mas a gente vai ter que melhorar o nosso acesso para a utilização desses equipamentos. Não vou passar artigo por conta do tempo, mas eu quero deixar uma mensagem para você, então, meu colega fisioterapeuta da Dermatofuncional, que nós, fisioterapeutas tricologistas, nós não fazemos protocolos. Não fazemos protocolos. Nós fazemos uma avaliação dos nossos pacientes e um projeto terapêutico e utilizamos todos os recursos aí que nós temos hoje em dia com todas as nossas prerrogativas e oferecemos para os nossos pacientes reabilitação capilar. Vejam, esse caso, 7 meses de tratamento, um mocinho com calvície. Aqui eu tenho uma doença autoimune, que é a alopecia areata. Aqui eu tenho uma paciente que teve dengue. Aqui eu tenho uma paciente que fez cirurgia bariátrica e já tinha uma alopecia androgenética. Aqui eu tenho uma mocinha que começou a usar os análogos de GLP-1 e GIP, que é o Mounjaro. Isso acontece também com o Ozempic, vai acontecer com a nova medicação chamada retatrutida. Todo mundo vai ter aí queda de cabelo e nós estamos aqui para fomentar esse tratamento, para oferecer para os nossos pacientes essa reabilitação. E aí eu termino dizendo que o fisioterapeuta tricologista, ele trata o paciente na integralidade, porque não é sobre cabelo. Gente, é sobre saúde. Ninguém morre de queda de cabelo nem de calvície, mas as doenças que levaram o indivíduo a terem queda de cabelo e calvície, essas doenças matam sim. E eu digo para vocês que não é ser fisioterapeuta, é sobre ser o fisioterapeuta, oferecendo reabilitação real, oferecendo efetividade para os pacientes. Nós temos condições de oferecer isso, temos aí muitas prerrogativas novas, basta a gente ajustar o nosso foco e entregar o nosso melhor, porque é isso que nós, fisioterapeutas, fazemos. Muito obrigada.